Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade na manhã deste dia, no qual Ele me deu uma mensagem, e o tema da mensagem é a planta no vaso e o lírio do campo. A palavra de Deus diz em Mateus 6, 28, 30: E quanto aos vestuários, porque ainda solicitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Amém. A lição escondida dentro da natureza é muito profunda, irmãos. Existem coisas muito interessantes que muitas vezes passam despercebidas diante dos nossos olhos. Uma planta na floresta, no campo, no meio da mata, muitas vezes crescem fortes, bonitas, cheios de vida, sem que nenhum homem vá lá todos os dias para regá-las. Ninguém coloca ali uma plaquinha dizendo regar segunda, quarta e sexta. Não! Ninguém troca a sua terra. Ninguém muda a planta de lugar. Ninguém fica preocupado se ela tomou sol demais ou se ela ficou na sombra demais. E mesmo assim, ela cresce. E cresce muito. E não somente cresce, ela floresce. Ela dá frutos e bons frutos. Ela permanece de pé. Mas, às vezes, pegamos uma planta e colocamos ela dentro de casa, num vaso bonito, em um lugar bem planejado, perto da janela, com o nosso cuidado humano. E mesmo assim, ela começa a murchar. E agora, eu lhe pergunto, mas como pode? Na mata, ninguém cuida. E ela vive. Aqui dentro de casa, eu cuido e ela morre. Por quê? Parece um paradoxo, não é verdade? Mas existe uma lição espiritual muito forte nisso, igreja. A planta na natureza, ela não está abandonada. Ela está no ambiente certo. Ela está conectada à terra. A sua raiz encontra-se na profundidade. É uma raiz com qualidade profunda. A chuva vem no tempo certo. O sol aquece no momento certo. As folhas secas protegem o solo. E os fungos e os micro-organismos
que trabalham em silêncio. Quanta perfeição, não é mesmo, igreja? Existe um ecossistema inteiro cooperando para que ela permaneça viva. Mas a planta no vaso, não. Essa é limitada. A raiz não pode ir mais fundo que o vaso. A água depende de alguém para lembrar e regar ali aquela planta. A terra seca muito mais rápido. O ambiente pode não ser o ambiente natural que ela precisa. E aqui eu começo a nossa ministração. E antes de começar, se você está gostando, deixa o teu amém. E agora nós vamos entrar em profundo, e por isso, através do Espírito Santo de Deus, que aqui está ministrando essa palavra, eu peço que vocês compartilhem, porque tem pessoas precisando ouvir essa palavra que vai tirar ela de muitos problemas. Talvez vai tirar ela de uma ansiedade, de uma depressão, porque Deus vai falar através desta palavra. Não de mim, porque de mim nada tenho a oferecer, mas do Espírito Santo de Deus que está sobre esta palavra. Igreja, muita gente está murchando, não porque Deus deixou de cuidar, mas porque saiu do ambiente onde a raiz encontrava profunda, aonde existia profundidade. Muita gente está fraca, não porque não tem potencial, mas porque está vivendo espiritualmente dentro de um vaso apertado. Está limitada por um ambiente errado, igreja. Está dependendo de mãos humanas. Está vivendo presa à aprovação das pessoas. Está esperando que alguém regue aquilo que só Deus pode sustentar. E Jesus, em Mateus 6, nos chama para olhar para uma flor. Ele não manda a gente olhar para um palácio. Ele não manda a gente olhar para um exército. Ele não manda a gente olhar para um rei. Ele nos diz: olhai para os lírios do campo. Glória a Deus. Olhai para os lírios do campo, diz Deus, irmãos. Em outras palavras, aprendam com aquilo que vocês pisam sem perceber. Meu Deus, isso é muito forte. Porque Deus muitas vezes esconde grandes sermões nas coisas mais simples. Usa as pessoas mais simples, como você é usado, como eu, como nós somos usados, pessoas simples. Mas é assim que Deus faz, irmãos. Você é usado sim. Essa palavra é para você, irmão. Porque Deus muitas das vezes esconde grandes coisas e sermões simples como os seus, como este que Deus está falando neste momento. Irmãos, o lírio do campo, ele não vive ansioso.
Jesus estava falando com pessoas que estavam preocupadas. Talvez hoje você esteja preocupado, e esse Jesus, que é o meu, que é o seu, que é o nosso Jesus, está falando com você hoje, que está preocupado com o que comer, preocupado com o que beber, preocupado com o que vestir, preocupado com o amanhã. E isso parece muito com o nosso tempo de hoje. Hoje, as pessoas estão preocupadas com tudo, irmãos. Preocupadas com o dinheiro, preocupadas com a aparência, com o futuro, com a família, com o ministério, com o status, com comparação, com aquilo que vão dizer sobre você, com aquilo que ainda nem aconteceu. Tem gente que nem chegou no problema, mas já está sofrendo por antecipação. Deus está falando nesta mensagem: pare de sofrer com problema que ainda não é problema. Tem gente que deita na cama cansada fisicamente, mas a mente continua correndo, aonde que na verdade era para a mente relaxar e aguardar somente no Senhor. O corpo está parado, mas a alma está em guerra. E Jesus Jesus olha para essa humanidade ansiosa e diz: olhai para os lírios do campo. Glória a Deus. O lírio, ele não trabalha. O lírio, ele não fia. O lírio, ele não negocia. O lírio, ele não desespera. O lírio não tenta controlar o clima. Ele simplesmente cresce no lugar aonde Deus o plantou. Isso não significa preguiça. Isso não significa ausência de responsabilidade. Isso significa dependência. E existe uma diferença enorme entre trabalhar com responsabilidade e viver dominado pela ansiedade. Uma coisa é você trabalhar com responsabilidade, outra coisa é você trabalhar ansioso, viver dominado pela ansiedade, se vai dar certo, se vai dar errado, se vai prosperar ou se não vai prosperar. Deus nunca nos chamou para a irresponsabilidade, mas Deus também não nos chamou para carregar um peso que pertence a Ele. Ei, você não está entendendo? Eu vou te explicar. O seu trabalho pertence a Ele. A sua promoção pertence a Ele. A qualidade do que você vai entregar pertence a Ele. Somente deixa Ele agir e fique aonde Ele te colocou com excelência, porque o peso da perseverança, o peso da prosperidade é Ele que carrega. Somente crê que Ele fará, assim como Ele faz com os lírios. E tem gente trabalhando, mas sem paz, servindo, mas sem alegria,
cuidando dos outros, morrendo por dentro, sorrindo por fora, mas seco por dentro. E Deus hoje nos chama a voltar para um lugar de confiança, porque o lírio não se veste sozinho. Deus o veste. O lírio não controla a chuva. Deus envia a chuva. O lírio não tem poder de administrar o amanhã, assim como todas as outras plantas. Mas Deus sustenta o hoje. Glória a Deus. Jesus vira e diz que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios. E Salomão tinha riqueza, tinha palácio, tinha ouro, tinha reconhecimento. Salomão tinha poder. Mas a beleza que Deus dá ao lírio não depende do palácio, não depende de uma coroa, não depende de aplauso. É uma beleza que vem da provisão divina. E não há beleza maior que essa. E aqui nós aprendemos algo. Aquilo que Deus sustenta tem uma beleza que o esforço humano sozinho nunca consegue produzir. Isso é muito forte. A planta no vaso, ela fica limitada. Agora vamos voltar a essa imagem da planta, da tua planta no vaso. Ela pode até ser bonita. Ela pode estar numa sala linda. Pode estar num vaso caríssimo. Pode ser fotografada. Pode decorar um ambiente e deixar um ambiente lindo. Mas ela tem um limite. A raiz bate no fundo. Ela não consegue buscar a água profunda. Ela não consegue se espalhar. Ela depende totalmente de alguém. Se alguém esquecer, ela sofre. Se alguém errar a dose, ela apodrece. Se receber sol demais, ela vai queimar. Se receber sombra demais, ela enfraquece. E isso fala muito com a nossa vida espiritual. Existem pessoas que parecem bem por fora, mas por dentro suas raízes estão limitadas. Tem aparência, mas não tem profundidade de uma raiz sólida, de uma raiz com saúde. Ela tem posição, mas não tem intimidade com a natureza divina. Ela tem movimento, mas não tem vida. Tem discurso, mas não tem a raiz apropriada. E o problema não é o vaso em si.
O problema é quando o vaso vira uma prisão. O problema é quando a nossa vida espiritual fica limitada a ambientes que não alimentam a nossa fé. Limitada a uma rotina sem oração. Limitada a uma vida sem palavra. Limitada a uma fé apenas por aparência. Limitada a depender sempre de alguém para nos levantar, igreja. Se alguém não manda mensagem, a pessoa desanima. Se alguém não elogia, a pessoa para. Se alguém não reconhece, a pessoa esfria. Se alguém não rega, a pessoa seca. Mas Deus não quer a nossa fé seja uma planta decorativa. Deus quer que sejamos árvores plantadas junto às águas do ribeiro. E a Bíblia vai nos levar em Salmo 1, que diz o seguinte: pois será como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu quero que tu receba essa palavra hoje, divina, vindo direto do Espírito Santo de Deus, porque a Ele honra e glória. Veja que o texto não fala de uma árvore jogada em qualquer lugar, igreja. O texto fala de uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. O segredo não é apenas ser a árvore. O segredo é aonde ela está plantada. Tem gente querendo frutificar em ambiente seco. Quer ter paz vivendo longe da presença. Quer ter força se alimentando de qualquer coisa. Quer vencer a ansiedade, mas passa o dia inteiro bebendo preocupação. Quer ter vida espiritual, mas está plantada em lugar que suga sua fé. E a pergunta hoje é: onde está a sua raiz? Onde a sua raiz está plantada? Onde a nossa raiz, igreja, está plantada? Porque o fruto da sua vida revela o solo onde a sua alma está enraizada. Raiz profunda não aparece, mas sustenta. Uma das coisas mais importantes de uma planta é justamente aquilo que ninguém vê. A raiz. A raiz fica escondida. Ninguém elogia a raiz. Ninguém tira foto da raiz. Ninguém coloca a raiz em destaque. Mas sem a raiz não há flor. Sem a raiz não há fruto. Sem a raiz não há resistência. Muita gente quer flor sem raiz, quer resultado sem processo, quer unção sem secreto, quer vitória sem aparência, quer a aparência de árvore, mas sem profundidade de raiz. Só que na primeira tempestade, igreja, cai. Na primeira crítica, desanima. Na primeira perda, abandona. Na primeira luta, questiona Deus. Porque não era profundidade, era apenas aparência.
Jesus falou sobre isso na parábola do semeador. Em Mateus 13, ele fala da semente que cai no solo pedregoso. Ele até brotou, e brotou depressa, mas como não tinha raiz profunda, quando veio o sol secou. Preste atenção, o sol não era o problema não era a falta de raiz. Irmãos, a raiz que nos sustenta. Se não tiver raiz, a gente não é sustentado. O problema é a falta de raiz. Porque mesmo o sol que seca uma planta sem raiz ajuda uma planta saudável a crescer. Às vezes o problema não é a luta, o problema não é a ausência, o problema é a ausência de profundidade. O problema não é o calor do deserto, o problema é uma fé rasa demais para suportar o processo. Tem coisas que Deus permite, não para nos destruir, mas para nos revelar se temos raízes profundas. A tempestade revela a estrutura, o sol revela a profundidade, o vento revela firmeza. E quando a raiz está em Deus, a pessoa pode até balançar, mas não cai. Pode até chorar, mas não desiste. Pode não entender tudo, mas continua crendo. Pode passar pelo vale, mas continua adorando. Porque quem tem raiz em Deus não depende apenas do clima favorável. Na floresta existe uma camada de folhas secas no chão. Para muitos aquilo parece sujeira, parece resto, parece coisa morta. Mas essa camada protege o solo, mantém a umidade e vira alimento para as novas plantas. Aquilo que parece morte vira nutrição. Aquilo que parece queda vira proteção. Aquilo que parece fim vira recomeço. Isso também é espiritual. Muitas das vezes Deus usa aquilo que cai na nossa vida para reproduzir maturidade. Uma perda, uma decepção, uma porta fechada, uma fase difícil, uma lágrima que ninguém viu. Às vezes olhamos para certas experiências e pensamos: isso foi desperdício. Mas Deus olha e diz: isso vai virar adubo. Aquilo que tentou te matar pode virar testemunho. Aquilo que te fez chorar pode virar sensibilidade para cuidar de outros. Aquilo que parecia vergonha pode virar escola. Aquilo que parecia queda pode virar solo fértil para uma nova estação.
A Bíblia vai nos dizer em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O texto não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. A dor não é boa, a traição não é boa, a perda não é boa, a humilhação não é boa. Mas na mão de Deus, até aquilo que for ruim pode ser transformado em crescimento. E na floresta, até a folha que cai tem propósito. E na vida de quem está em Deus, até a estação difícil pode produzir raiz. A planta no vaso depende muito da mão de alguém, igreja. E aqui existe uma advertência espiritual. Não precisamos de pessoas, precisamos de comunhão, precisamos de irmãos, precisamos de pastores, precisamos de família. Deus usa pessoas, mas existe uma diferença entre ser ajudado por pessoas e depender espiritualmente de pessoas como fonte principal. Quando a nossa fé depende totalmente de alguém, ela se torna frágil. Se alguém me anima e eu creio, se alguém me decepciona e eu desisto. Se alguém me convida, eu vou. Se alguém percebe, se alguém não me percebe, eu paro. E se eu mostro que a raiz ainda não está profunda em Deus. Quem depende de alguém para se animar, quem depende de alguém para seguir, quem depende de alguém para fazer a obra, só mostra que a raiz ainda não está profunda em Deus. Porque pessoas são instrumentos, mas Deus é a fonte. Pessoas podem regar, mas somente Deus dá o crescimento. Paulo diz em Coríntios 3:6: eu plantei, o Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha que lindo, igreja. Uma planta, o outro rega. Um plantou, o outro regou. Mas quem dá o crescimento é Ele, é Ele, é Ele. É o nosso Deus Todo-Poderoso que dá o crescimento. O problema é quando confundimos o regador com a fonte. O regador pode ajudar, mas ele não é a nascente. O pregador pode ensinar, mas ele não é o Salvador. O pastor pode orientar, mas ele não é Deus. O irmão pode abraçar, mas ele não é a fonte da vida. A nossa fé precisa estar firmada em Cristo, porque quando a fé está firmada em pessoa, qualquer decepção vira escândalo. Talvez você esteja escandalizado com uma pessoa que você gostava, que você admirava, e essa pessoa é ser humano, é falho, essa pessoa caiu, e aí você vai desanimar? Não! Deus está falando que não! Levante, ande e raiz essa raiz na videira da fonte da vida, na fonte eterna que é o nosso Cristo e Salvador Jesus. Porque quando
está firmado em Cristo, a decepção dói, mas não arranca a nossa raiz. Deus cuida do que parece pequeno, igreja. Talvez você esteja se sentindo pequeno, talvez as pessoas nos acham pequeno, mas eu quero te falar uma coisa: Deus está cuidando de nós, está falando conosco hoje nessa mensagem profundamente. Jesus usou o lírio para nos ensinar que Deus cuida do detalhe. O lírio é simples, é pequeno, é passageiro. Jesus diz que a erva do campo hoje existe e amanhã ela é lançada ao forno. Mesmo assim, Deus a veste. Mesmo assim, Deus embeleza. Mesmo assim, Deus cuida. Então, irmãos, então Jesus te pergunta: não vos vestireis muito mais a vós? Jesus está dizendo para você: porventura você que está aí achando que é pequeno demais, desanimado, cansado, porventura Deus não vai te vestir, te alimentar e te embelezar muito mais que o lírio? Esta palavra é para você saber que Deus é contigo, para saber que você pode ser pequeno para o homem, mas não existe pequeno para Deus, porque o tratamento do pequeno é melhor do que muitos elogios dos grandes na mão do humano. Alavácia, bavácia. Essa pergunta precisa entrar no teu coração, irmãos. Porventura Deus não te vestiria melhor? Se Deus cuida da flor, Ele não vai cuidar de você? Ele está te vendo agora chorando. Ele está te vendo agora em lágrimas. Ele está falando contigo em profundo: vou te vestir com as maravilhas que eu tenho para ti, mas preciso que a sua raiz esteja em solo perto ao ribeiro. Que deixe eu cuidar, que deixe eu mandar chuva, sol e alimento que vem do mundo celestial. Se Deus cuida da flor, será que Ele não cuidaria de nós, igreja? Se Deus sustenta o campo, Ele não vai sustentar a minha, a sua, a nossa casa? Se Deus veste aquilo que é passageiro, Ele não vai cuidar de um filho? O problema é que muitas vezes acreditamos que Deus é poderoso para cuidar do universo, mas duvidamos que Ele esteja atento à nossa dor. Acreditamos que Ele sustenta a estrela, mas achamos que esqueceu da nossa oração. Acreditamos que Ele governa o céu, mas duvidamos que Ele veja o nosso quarto. Na Bíblia nos mostra um Deus que cuida de detalhe, igreja. Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Isso não significa que a vida não terá lutas. Significa que nenhuma luta nos torna invisível para Deus. Você pode até sentir esquecido. Algumas pessoas podem ter te esquecido, mas você não foi esquecido por Deus. Você pode se sentir pequeno, mas Deus cuida do pequeno. Você pode achar que ninguém percebeu a sua dor,
Mas Deus já está vendo e já viu a sua dor. Você pode achar que ninguém entendeu o seu silêncio, mas Deus ouviu até aquilo que você não conseguiu falar. O ambiente certo muda tudo, igreja. Uma planta colocada no ambiente errado sofre. Uma planta de sombra no sol, ela vai queimar. Uma planta de sol em ambiente escuro, ela vai enfraquecer. Uma planta tropical no ar-condicionado pode adoecer. Não é a falta de beleza, não é a falta de valor, é ambiente errado. Isso também acontece com as pessoas. Tem gente muito boa vivendo em ambiente que destrói. Tem gente que tem uma chamada por Deus se alimentando de conversas que matam a sua fé. Tem gente com propósito tentando florescer em solo de pecado, orgulho, vaidade, comparação e incredulidade. Depois pergunta: por que estou seco? Às vezes não é falta de promessa, é excesso de ambiente errado, igreja. Porque todo ambiente nos forma. Existe ambiente que nos aproxima de Deus. E existe ambiente que vão anestesiando a nossa fé. A gente começa tolerando, depois se acostuma, depois defende, depois já não sente mais. Por isso é tão importante vigiar onde estamos plantados. O Salmo 92:13 diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos adros do nosso Deus. Perceba, florescerão onde? Na casa do Senhor, na presença do Senhor, no ambiente do Senhor. Existe florescimento que só acontece quando voltamos ao lugar certo. Não adianta querer florir longe da fonte. Não adianta querer paz longe da presença. Não adianta querer frutos sem permanência. Jesus disse em João 15:5: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele. E se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Ele não podemos fazer nada. Sem Ele podemos até produzir por aparência, mas o fruto verdadeiro vem da permanência de Deus. Voltamos para a fonte. Talvez hoje
alguém esteja como uma planta murcha. Por fora ainda tem forma, ainda está no vaso, ainda está no lugar, ainda está presente, mas por dentro está seco. Seco de esperança, seco de alegria, seco de fé, seco de oração, seco de vontade. E Deus, Ele não trouxe essa palavra para acusar ninguém, veja bem, pelo contrário, igreja. Deus ele nos trouxe para nos chamar de volta. Porque planta murcha não precisa de condenação, precisa de água. Alma cansada não precisa de dedo apontando, precisa de fonte. Jesus encontrou uma mulher samaritana, e em João 4, e ele falou de uma água viva. Ele disse que quem beber da água que ele dá nunca mais teria sede, porque ele daria uma fonte que jorrava água de vida eterna. E isso que a gente precisa saber. É isso que a alma precisa. Não é só motivação, não é só emoção, não é só aparência religiosa. É água viva, é presença, é volta para Cristo, é voltar para o secreto, é voltar para a palavra, é voltar para a oração, é voltar para um lugar aonde a raiz encontra profundidade. Porque quando a raiz encontra água, a folha volta a respirar. Quando a alma encontra Cristo, a esperança volta a florescer. Quem está plantado em Deus não seca, igreja. E a grande mensagem de hoje é esta: o lírio do campo não se preocupava porque estava debaixo do cuidado de Deus. A planta na floresta não está abandonada porque está conectada ao ambiente certo. A árvore junto às águas não teme o calor porque as suas raízes alcançam a fonte. E nós, igreja, onde estamos plantando? Aonde estamos plantados? No medo ou na fé? Na ansiedade ou na confiança? Na aparência ou na profundidade? Na dependência humana ou na presença de Deus? Talvez a vida tenha apertado como em um vaso. Talvez a raiz tenha batido
no limite. Talvez você esteja cansado de depender das mãos humanas. Talvez você tenha percebido que precisa voltar para a terra boa. Mas hoje, Deus nos lembra: quem está plantado em Deus pode até enfrentar o vento, mas não perde a raiz. Pode passar pelo sol forte, mas não seca. Pode atravessar estações difíceis, mas continua vivo. Pode até ter dias de silêncio, mas continua sendo cuidado, igreja. Pode até estar passando por tribulações, mas Deus está dando sustento.